Bom dia! Vamos começar mais uma live. Hoje uma live especial, hein? Bom dia, Malu. Bom dia, pessoal, tudo certo? Com certeza, acho que vai ser um dos marcos aí da Hora Live de hoje. É isso aí, é uma live especial de uma coisa que eu acho que é uma coisa que ela é muito importante na escola, mas é importante que a gente consiga colocar isso de uma maneira adequada. Eu acho que isso é importante a gente falar também. Então, a gente quer, na verdade, seria começar a apresentar um recurso que eu acho que vai impactar muito nas escolas, algo que o pessoal pedia há bastante tempo. Então, que a gente vai começar a apresentar hoje para vocês. Talvez hoje vai ser um pouco mais técnico, mas as próximas já complementarão todo o processo. Malu, tu tem algum recado que tu queira dar para todo mundo antes de começar? Com certeza. Primeiramente, lembrar vocês que o calendário de marketing já está disponível ali desde do finalzinho ali do mês passado. Então, lembrar vocês as datas comemorativas do mês de outubro, campanhas e tudo mais. Agora vem Halloween, então falo para vocês utilizarem. E nós vamos ter essa semana aí a data aí anunciada do lançamento do curso de inteligência emocional. Então, com certeza aí no grupo, dentro das redes sociais, nós vamos estar anunciando a data de lançamento do curso. É isso aí. E isso é uma coisa legal a gente reforçar. Tudo que a gente vai fazendo, seja live, seja lançamento de curso, seja gravação da live, todas as lives ficam, desculpa, ficam gravadas. Então a gente está gravando, por isso que começou mais tarde, porque demorou para dar um gravando ali, eu vi que estava todo mundo esperando. Então a gente fica com a gravação para que a gente possa posteriormente disponibilizar, porque muita gente assiste depois, tanto que a gente às vezes demora um pouquinho mais para o Google mandar para a gente a gravação, as pessoas já estão cobrando. Então é normal com que as pessoas assistam muito a reprise depois. Reprise não, a versão gravada, né? E aí eu esqueci o que eu estava falando. E aí tudo que a gente for fazendo, a gente vai comunicar nos grupos e vai comunicar na comunidade também. Tudo. Gravação de live, lançamento de curso, tudo que a gente acha pertinente vai ser centralizado nesses dois principais meios de comunicação que fica na mão de todo mundo, né? Então, eu acredito que seja o meio de comunicação mais eficiente ali, que a gente consegue estar num meio de comunicação que todo mundo tem na mão. Hoje todo mundo tem telefone na mão. Por mais que tenha aplicativo para e-mail, a gente também manda por e-mail, a gente tenta ao máximo possível ter vários canais de comunicação. Eu acredito que o WhatsApp seja o que está mais rapidamente, de fácil acesso para todo mundo. Então, vamos falar um pouquinho, então, Malu, começar a falar um pouquinho da gamificação, né? Que é o nosso assunto principal hoje, que eu acho que é algo que vai impactar bastante no engajamento dos alunos. É algo que, quando a gente começou a desenvolver, eu acho que até já falei isso em alguma live, eu lembro que nos meus primeiros contatos com o computador, a professora fez era na época da transição ali dos computadores com tela preta e letra verde, dos monocromáticos, né, para a tela colorida. Pelo menos eu acho que era na época de transição ali. E aí eu lembro que a professora fez uma gamificação por ela ali mesmo, colocou uma tabela, essa tabela tinha os pontos, ela ia dando rankings e tal, e cada um tinha um desenho e tal. E eu lembro que aquilo me impressionou bastante, assim, eu nem gosto de jogar, eu nunca fui de jogar videogame, nada. Mas eu me dediquei a conseguir estar no ranking e jogar aquele jogo até eu estar no ranking porque tinha aquele ranking. Ou seja, o meu engajamento, ele só foi conquistado com essa gamificação que a professora fez. E aí a gente, então, está um tempo já desenvolvendo, então, para trazer esse conceito para dentro do método. Porque a gente não queria simplesmente ter lá, dentro de gamificação tem alguns termos que são bem comuns, né? Que são os teus pontos, que são os XPs, né? Ou experience, como queiram chamar, vamos chamar de ponto para ficar uma linguagem mais comum. Então tem os pontos, a gente não queria simplesmente fazer os pontos, então tinha toda a parte fez toda a parte de pontos, recompensas, moedas, conquistas, tudo isso. Hoje eu vou mostrar o quê? Hoje vai ser mais técnico, então hoje eu vou mostrar o sistema. E aí a gente já vai combinar assim. Então esse sistema aqui que eu vou mostrar para vocês, ele é o do EAD, e a gente na sequência vai disponibilizar também
para presencial. Quando que vai estar disponível para todo mundo? Essa é a grande pergunta que provavelmente vocês já vão fazer na sequência. A partir de fevereiro, de novembro, início de novembro, a gente já vai disponibilizar para todo mundo na primeira atualização de novembro no presencial ou então o EAD. Mas, como a gente já tem disponível o EAD, eu já vou adiantar uma coisa que nem a Malu sabia. Mas a gente vai colocar no grupo e colocar na comunidade uma pequena enquete perguntando quem quer testar a gamificação no ambiente online, no EAD. Eu não sei quem é que está compartilhando alguma coisa ali, mas enfim. Ou no ambiente EAD. E aí, vocês vão marcar, sim, e aí o pós-venda vai chamando e vai liberando para vocês o recurso. Mas eu vou reforçar isso várias vezes durante a live, tá? Então, hoje, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar no ambiente do EAD para o aluno e mostrar no ambiente da escola como ela vai ter essa possibilidade, como é que fica isso visualmente. Eu acho que para implantar a gamificação são 3 pilares. Eu vejo assim como 3 pilares principais. Malu, se tu quiser me interromper, pode me interromper, senão eu vou sair aqui igual uma metralhadora. Não, tranquilo. A gente precisa do ambiente técnico, obviamente, que é o que eu vou disponibilizar hoje. A gente precisa muito do marketing no sentido de campanhas e tudo mais, que vão ser as próximas lives. Então, a gente vai mostrar essa parte de marketing. Então, realmente, que o visual, para dar aquele visual que vocês consigam realmente fazer o agito da escola de vocês. E o terceiro, mas não menos importante, talvez ele seja o mais importante, é realmente a escola colocar em prática. Porque vai ter um esforço da escola de não simplesmente habilitar ali para o aluno e por isso, não, mas ter um esforço de realmente abraçar, pegar materiais de marketing, fazer as recompensas, valorizar as recompensas, tirar foto das recompensas, os alunos recebendo as recompensas, porque a gente não vai fixar nada, a Ouro não vai engessar as recompensas. Vocês vão fazer as recompensas na pontuação que vocês imaginam. Então, hoje eu vou mostrar a parte mais técnica. Tá, Lisandro, mas por que a parte mais técnica primeiro? Porque a gamificação, depois de habilitada para a escola, ela começa a contabilizar a partir dali. Então, é interessante o quê? O primeiro passo da gamificação é habilitar ela e começar a captar informações até para que vocês vejam quais serão a quantidade de pontos e moedas que os alunos vão ter para que vocês comecem a organizar as recompensas também. Então, é um processo aí de implantação que é interessante que vocês façam na escola de vocês. Então, vamos lá. O que a gente vai mostrar? O que eu vou mostrar para vocês hoje? A primeira coisa é a parte do aluno. Tá, então, o que vai acontecer para o aluno? Como é que a gente montou isso? Eu vou compartilhar a tela aqui, que é a tela do aluno. Se vocês observarem no primeiro momento, tá, mas não mudou, continua tendo os cursos ali. Mas agora, para todo mundo e já tem clientes utilizando, tá? A gente já disponibilizou para alguns clientes para já utilizar. Então, o que acontece? No primeiro momento, o que vai aparecer para o aluno? Vai aparecer na parte superior ali, os pontos, as moedas e as conquistas. Tá? Isso é o que aparece de imediato. Porque, de fato, isso é o que vai contabilizando. É isso que ele vai mostrando para o aluno para que ele possa entendendo as conquistas dele. Tá, Lisandro, mas quais são as ações, como é que funciona esse processo? Então, basicamente todas as ações que os alunos forem fazendo, vai gerando pontos, moedas e conquistas. Tá? Então, depois eu vou mostrar na escola o outro lado. O outro lado é o quê? É a tabela de conquistas, é como funciona o processo todo. Aí eu vou mostrar ali do outro lado. Então, para o aluno, o que ele vai fazer? Ele vai continuar fazendo a aula dele. Ele vai continuar fazendo o teste, vai continuar vendo a apostila, tudo isso. Só que as ações vão levar a pontos e conquistas. Então, por exemplo, o aluno leu todas as apostilas, fez todas as aulas e leu as apostilas, olhou todas as apostilas. Ele vai ter uma conquista específica disso. O aluno, ele passou com uma nota mais alta em relação ao normal dele. Ele vai ter conquista. Então, as ações, depois eu vou mostrar a tabela, as ações que os alunos forem fazendo vai gerando esses pontos e essas conquistas. Então, quando eu entro no aluno, eu tenho essa parte superior aqui, que são os pontos, as moedas e as conquistas dele. Quando ele clica em qualquer um dessa parte de pontos, moedas ou conquistas, ele entra
na parte da minha conta, que é a conta do aluno, né, onde ele pode atualizar os dados dele. Normalmente os alunos entram, né, para atualizar os dados, senhas e tudo mais. Ele vai ter agora a parte de gamificação, que é o quê? Exatamente a parte onde mostra. Eu, claro, estou no usuário aqui onde já tem conquistas, já tem todo o processo, né? Ele já aparece num primeiro momento na lateral aqui, o índice de iniciante a dedicado, aparece qual é a posição dele, então eu estou mostrando aqui nessa parte mais na esquerda, tá? Acredito que para vocês também seja na esquerda, sim. A colocação que ele está em relação a todos os alunos, quantos pontos ele tem, quantas moedas ele tem e quantas conquistas ele tem. Aqui está a lista de todas as conquistas disponíveis. Ó, nessa barra azul aqui são todas as conquistas disponíveis para o aluno, tá? Eu tenho aqui, como dizer quais conquistas eu tenho e quais conquistas eu já conquistei efetivamente. Então, por exemplo, eu tenho aqui conquistas gerais. Eu tenho explorador iniciante. Assista ao vídeo tutorial na aba Comece Aqui. Ou seja, se ele assistir o primeiro vídeo, que é um vídeo tutorial, onde mostra como funciona o ambiente, ele já vai ter a primeira conquista desbloqueada, e ele diz aqui o horário também. Complete sua primeira lição em qualquer curso. É o primeiro passo, ele vai ter uma outra conquista aqui também. Acesse a plataforma por 7 dias consecutivos. Ele vai ter uma outra conquista também. Acesse todos os cursos disponíveis na plataforma. Outra conquista. E assim eu tenho uma lista de conquistas aqui disponíveis para o aluno, tá? Aqui mostra um histórico. Então, ele tem um histórico aqui de ontem, tem essa conquista dele. Mostra o histórico de conquistas, tá? E aqui na lateral esquerda ainda, só para complementar ali que eu acabei pulando, ele mostra em relação a todos os alunos de vocês, quem é o aluno, os top 5 alunos de maior pontuação que tem dentro da plataforma. Isso aqui é uma coisa legal. Por quê? Porque aí vocês podem valorizar, fazer uma tabela, botar na televisão, utilizar isso para realmente fazer com que os outros vejam que o Lisiano, por exemplo, é o primeiro colocado, ele é colega do Lisiano, e o que o Lisiano está fazendo que ele é primeiro colocado? Daqui a pouco ele vai ter um presente especial, porque ele é o primeiro colocado do mês. Então, vocês conseguem acompanhar o ranking e consegue valorizar os alunos que estão melhores colocados nesse ranking. Esse é o grande objetivo da gamificação. Vocês valorizando o aluno, é natural que os outros comecem a olhar e dizer, mas eu também quero. Então se eu entrar em todos os meus cursos, eu vou ter uma conquista? Sim. Então quer dizer que se eu manter o engajamento na minha plataforma, pelo menos a cada 7 dias, no caso de online, eu vou ter uma conquista também? Vai ter uma conquista. Então assim ele vai tendo pontos, tá? Todas as ações, conforme eu falei aqui, então, dos alunos, todas as ações que os alunos forem fazendo, ele vai gerando pontos e, consequentemente, vão gerando moedas, tá? Essas moedas eu consigo trocar por recompensas. É aí que a gente entra quando eu expliquei lá que a escola deve implantar, entender como é que está funcionando a dinâmica das recompensas, tá? Depois eu vou mostrar as configurações. E depois disso, começar a montar a sua lojinha de recompensas. O que é a lojinha de recompensas? Eu vou lá e coloco. Vamos supor que um bombom custe 50 moedas. Então, quem tiver 50 moedas vai, por exemplo, chegar aqui não tem nenhuma disponível para ele, porque ele já trocou. Então, estaria disponível aqui para ele um bombom para que ele possa fazer a troca e depois vocês acompanhem na lojinha de vocês lá dentro do EAD. Tá? Então, para o aluno, o que é? O aluno vai fazer o curso, ele vai ter os pontos e ele vai poder ter ele tem as conquistas, ele vai poder fazer a troca de acordo com as recompensas de vocês. Elisandro, mas eu não quero ter recompensa, eu quero só pontos e depois fazer, todo mês eu faço um momento onde eu valorizo os alunos. Pode desabilitar as moedas lá, não tem problema nenhum. Então, isso tudo é parametrizável, tá? Se vocês querem trabalhar por pontos e garantir que vocês consigam fazer talvez umas recompensas mais controladas, principalmente no primeiro momento. Então, vocês vão lá, eu sei que eu vou pegar, vamos supor, um suporte de telefone, que recarrega o telefone lá por indução, sem fio, e vou pegar e vou dar para o aluno que é o primeiro colocado lá, geral no mês. Eu posso utilizar, não tem problema nenhum. Tá eu bom? acredito, né, Lisiano?
Oi, Só Malu. te atrapalhar um pouquinho. Eu acredito, né, Lisiano, que a gente estava conversando com relação a essa premiação. Claro que cada escola vai trabalhar de acordo com a sua realidade, mas isso é uma motivação diferenciada que o aluno tem. Claro, além das conquistas, do ranking e tudo mais, mexe muito com eles com relação a conquistar também algo, algo físico, né? Ou que nem falou, um bombom, daqui a pouco um carregador, alguma coisa assim, essa premiação. Então, já tivemos relatos de alguns licenciados falando sobre isso, deles mesmos criarem essas bonificações internamente na escola, onde o aluno conquista, vamos dizer, o curso completo e ganha um presente, às vezes um óculos de realidade virtual. Até o Luiz Júnior já compartilhou sobre isso em alguns momentos. Então, eu acho que isso é algo que é de se pensar, sabe? É claro que a gente, como eu falei, cada escola vai trabalhar com essa realidade, mas se eu tivesse uma escola, eu com certeza deixaria habilitado, porque eu acho que motiva demais os alunos. Exatamente. Mas não basta, né, Malu, só habilitar e vida que segue. Não. Tem que valorizar. Eu faria o quê? É uma ideia que surgiu agora, tá? Eu confesso que eu não tinha pensado nisso, mas eu vou expor aqui mesmo assim de bate-pronto. Se vocês já fazem aquele momento de entrega de formatura, se vocês fazem a formatura, é o momento talvez de valorizar também os alunos que estão em primeiro lugar e talvez até destacar isso na formatura. Ó, o Lisiano hoje está recebendo o certificado dele, ele inclusive foi primeiro colocado e recebe um prêmio extra aí por primeiro colocado no mês em relação aos cursos dele. Pode ser valorizados também. Ah, eu estou entregando o boletim para o pai. Lembra aquela ideia de fazer o boletim, entregar para o pai, até para aumentar o relacionamento com o pai na escola? Pode ser usada a gamificação também, porque consegue entender o ranking dele e fazer uma valorização para ele. Tudo isso vocês conseguem fazer, porque agora você tem um indicador muito claro de engajamento do aluno. Até para que vocês possam fomentar esse engajamento maior. Ó, fulano, tu já faz 7 dias, por isso que eu estou citando online aqui, mas obviamente vocês vão depois só adequar para o presencial. Ó, fulano, a gente notou aqui que tu não acessou já faz 5 dias, 6 dias ou 8 dias que tu não acessa a plataforma, tem uma conquista lá que tu não vai ter porque tu não acessou a plataforma. Então, tu pode utilizar a gamificação como gancho, tá? Nós temos uma pergunta aqui muito importante, Malu, que é gratuito para assinantes da Ouro Moderno? O Dionilson perguntou. Daí eu dou essa notícia ou tu dá? Eu dou essa notícia ou tu dá? Vai ser muito caro, mas não sei se muito caro. Para alguns vai ser muito caro. Para outros vai ser muito barato. Porque o pagamento, quem já é cliente, obviamente, da Ouro, isso vai ser uma ferramenta... Deixa eu explicar para depois não estragar o segredo. Então, assim, por que vai ser muito caro para uns e muito barato para outros? Porque a gente vai querer, para quem já é cliente da Ouro, o pagamento que vocês vão fazer vai ser o feedback de vocês. E por que para alguns é muito caro? Porque eu sei que, infelizmente, alguns vão olhar, vão achar muito legal e não vão fazer nada. Então, eu tenho que ser transparente e tenho que ser com os pés no chão também. Eu sei que tem muitos que vão fazer, como diz o meu amigo Júnior, um regaço nessa ferramenta. Mas eu sei que tem muitos que não vão fazer nada. É a realidade. Então, assim, a gente vai querer muito feedback de vocês, sugestão de melhoria, como é que está sendo a experiência de utilização. Lisandro, tá, beleza. Então, é o meu feedback só que vai pagar, ou seja, financeiramente eu não vou precisar desembolsar mais. Não. Mas isso é uma ferramenta, claro, que os novos clientes vão pagar mais por isso, mas os clientes nossos, como a gente costuma sempre valorizar quem já é cliente, obviamente para vocês vai ser disponibilizado sem custo, tá? Tá, Lisandro, beleza, eu quero. E agora? Tá, então já vou reforçar de novo. A gente vai colocar no grupo e na comunidade uma enquete e vai perguntar, você quer testar a gamificação? Lembrando que está disponível somente no EAD, no online por enquanto, tá? Provavelmente, bem no início de novembro, já vai ser lançada a atualização com o presencial também e vocês vão ter os mesmos recursos, tá? Então, quem quiser testar, e obviamente tem que ter
tem que ter o EAD, né? Ou é uma grande opção, uma grande possibilidade agora de contratar, então. Então, assim, vou colocar na comunidade, deixa eu só explicar rapidinho aqui. Vou colocar na comunidade, e na comunidade vai ter uma enquete perguntando se você deseja testar no ambiente online a gamificação. Aí a pessoa vai responder que sim ou que não. O que não, pode, não tem problema. Mas aí o que não, então não vai fazer nada. Mas o sim, o que vai acontecer? Ao decorrer, eu acredito, eu acho que as gurias não vão conseguir fazer isso no mesmo dia tudo, mas ao decorrer dos dias, aí o pós-venda vai olhando essa lista e vai chamando todo mundo. E vai dizendo, disponibilizei para ti, tá aqui o link da gravação da live, para que tu possa rever, caso tu tenha alguma dúvida, porque basicamente isso aqui também é um treinamento. Então, elas vão marcando e habilitando e tudo mais. Grande pergunta ali da Ana, esses feedbacks, aonde a gente envia? Como o pós-venda vai entrar em contato com vocês, pode ser no mesmo pós-venda mesmo, vocês podem passar o feedback ou pode entrar também no suporte. Mas seria mais interessante centralizar no pós-venda, porque todo mundo lembra que cada um de vocês é atrelado a uma pessoa no pós-venda da Ouro. Então, essa pessoa, ela fica monitorando o comportamento de vocês, por exemplo, no suporte, se vocês estão entrando muito no suporte ou não. Todo esse processo aí é feito pelo pós-venda. E o que acontece? Elas, então, podem receber esse feedback. O Joel está aqui, eu tinha dúvida se o Joel estava aqui. O Joel falou, vale muito a pena usar. Então, o pessoal é rápido, já até colocaram ali os contatos do relacionamento. Então, assim, não adianta já chamar o relacionamento agora. Vamos aguardar, porque eu tenho que ter o treinamento também. Então, eu vou pedir para vocês essas horinhas aí até a gente ter o treinamento, colocar o treinamento no portal. Está organizado lá, a gente coloca a enquete, aí vocês podem marcar. Marcando, a gente já vai começando a chamar e disponibilizar para vocês. Tá? Lembrando que não tem custo nenhum no ambiente online, no presencial também não vai ter custo, mas não vai ter custo para quem já é cliente da Ouro, somente para novos clientes a partir do lançamento da ferramenta, com certeza vai ter custo, porque aqui foi uma coisa bem impactante para a gente aqui. Bom, então assim, eu quero fechar esse quadradinho aí de aluno. Então, isso é o que o aluno na prática vê, falando da parte técnica. Lembrando que ainda vai ter depois o marketing, que nas próximas lives nós vamos mostrar os materiais, que aí vocês vão poder imprimir materiais, vão poder fazer cartaz, enfim, eu não vou estragar o segredo. Não vou, como é que é, bater a carteira da Malu aqui. Então, fechando aqui, vocês podem ir mandando perguntas, tá? Mas fechando aqui a parte de aluno. Então, a parte de aluno essas são as informações. Agora, eu vou compartilhar com vocês a parte de escola, ou seja, a parte que vocês, como gestores, parceiros e tudo mais, vão ver e vão conseguir gerenciar os seus alunos, ok? Deixa eu só alternar aqui rapidinho. Eu vou passando para eles, então, com relação aos materiais de marketing, por que nós vamos utilizar eles ali mais para frente. Como o Lisiano falou, com relação ao EAD e o presencial estando, né, já funcionando, nós vamos trazer para vocês os materiais para vocês utilizarem na escola. Lembra na live passada que nós comentamos um pouco sobre a surpresa que viria dessa live juntamente com a Black? É exatamente isso. Então, na próxima live a gente vai mostrar para vocês a junção da gamificação juntamente com a Black. Então, vai ter uma campanha totalmente focada nisso, né? E justamente para que esse lançamento não só para nós, mas também para vocês faça sentido e tenha essa repercussão aí dentro da escola de vocês no próximo mês, trabalhando com a gamificação, porque pelo que a gente viu de muitos outros, não só métodos de ensino, mas existem muitos lugares que utilizam a questão de gamificação, até escolas de ensino regular, e isso funciona muito bem. Então, é um atrativo principalmente para a questão de que nem nós falamos ali, de premiação e conquistas e tudo mais. Então, não vou dar muito spoiler, mas a campanha da Black vai estar muito, muito, muito bacana e envolvendo a gamificação para justamente vocês utilizarem aí, já lançarem, colocarem que a escola de vocês tem esse diferencial aí. Ô, Malu, tu falou uma informação errada agora. Os outros métodos não tem. Ninguém tem isso que a gente está apresentando. Não. Pelo menos os métodos interativos que eu considero meus Não, metodologia de ensino regular. Ah, tá bom. Regular é ensino médio, fundamental, então
Eu digo porque eu pesquisei, por isso que eu falei. Não tá, digo metodologia de método ensino. interativo que eu considero concorrente da Euromoderno, porque alguns eu não considero. Mas os que eu considero não tem, ninguém tem. Não, digo metodologia regular mesmo, ensino médio, fundamental, é isso aí. E eles até podem ter a gamificação, a parte técnica ali, parecido, fazer o xalala ali, né? Sim. Mas não tem toda a parte de marketing, não tem o nosso apoio e tudo mais. Então, eu tenho certeza que isso é um grande diferencial que a gente está lançando aí para todo mundo. Bom, voltando aqui então. Então, agora eu tô autenticado, ou logado, ou fiz o login como escola. Então, isso aqui é um ambiente online, um ambiente que frequentemente eu mostro esse ambiente para vocês, que é o nosso ambiente quando a escola contrata o EAD, né, o online. Então, aqui eu tenho a página inicial dele. A página inicial dele não mudou, porque a parte da escola é a parte de gestão, tem os alunos cadastrados, relatórios, toda a parte que já normalmente, comumente, vocês estão acostumados a ver. O que mudou agora, então? Aqui na parte de alunos, eu tenho aqui gamificação, tá? Que se não me falha a memória... Não, estou errado. Alunos, gamificação. Então, tem um menu novo aqui dentro do meu ambiente online, que era até então parava em turmas, né? O que no primeiro momento vai aparecer para vocês? Vai aparecer a parte de recompensas, que vocês podem habilitar ou não. Então, talvez até vamos fazer aqui o caminho inverso. Então, eu entrei na gamificação e vou entrar em configurações para que a gente possa dar uma olhadinha aqui. Aqui aparece todos os pontos necessários para cada nível de conquista, tá? Aqui na parte de pontos também mostra toda a parte de pontos e quantos pontos cada ação, tá? Aí agora vem a grande pergunta. Isana, mas eu queria mexer em tudo mais. Cara, por enquanto, o que eu pedi para a equipe? Por enquanto, deixa tudo bloqueado, porque eu quero que o primeiro momento as pessoas já tenham uma base para a utilização. Eu não quero que a gente já saia, as escolas já saiam mexendo. Vamos colocar isso em prática, vamos começar a rodar, porque aos poucos a gente vai liberando novidades em relação à gamificação. Porque a ideia é que aí depois a escola possa mexer nos pontos, mas é interessante no primeiro momento rodar essa ideia. Porque senão tu já vai começar a dar muito ponto por aula, aí ele vai impactar em moedas, vai impactar em recompensas. Então, no primeiro momento, eu pedi para a equipe deixar mais bloqueado, mas fechadinho, a gente vai liberando aos poucos novidades para customizar alguma parte, definir trilhas diferentes. Então, isso tudo a gente vai ganhando novidades agora ao decorrer do tempo que a gente vai utilizando a gamificação, tá bom? Então, assim, a gente vai acompanhar aqui cada ação, quantos pontos cada ação vai render para o aluno, tá? E eu tenho aqui uma aba geral que eu faço o quê? Que eu posso habilitar ou desabilitar se eu quero que tenha as moedas da recompensa. Então, pode ser que uma escola não queira dar recompensa, queira somente ter os pontos e no final do mês fazer uma avaliação em relação a todos os alunos, quem tem mais ponto e está tudo bem, está tudo certo, tá? Então, eu posso habilitar ou não. Ele pode habilitar se daqui a pouco ele quer que somente ele manualmente possa dar as moedas, não o sistema automaticamente fique gerando moedas. Isso é para um controle. Por que tem mais controle na recompensa? Porque às vezes a recompensa impacta em tu ter um brinde físico, que é o legal, né? O interessante é ter um brinde físico para entregar para o aluno. Pode ser bombom, bala, um chocolate, um squeeze, o que for disponível na realidade de vocês. Então, por isso que as recompensas já têm um controle maior de imediato, tá? Então, ele pode habilitar para somente manualmente, ele vai ali, faz um controle onde ele manualmente dá as moedas para o aluno, não tem problema nenhum. E aqui embaixo tem o cálculo de pontos. Então, quantas moedas, um ponto, vai dar quantas moedas? Lisandro, mas eu quero que seja fração, eu quero 0,1 ponto para dar moeda, ou seja, eu preciso de 10 pontos para poder dar uma moeda. Isso vocês tudo vocês conseguem personalizar aqui, tá? Não tem problema nenhum. Ou também vocês podem desabilitar a gamificação. Vão para muitas escolas, por exemplo, quando o pós-venda chamar vocês e informar que está disponível a gamificação, por padrão vai estar aqui não. Vocês vão ter que vir aqui e habilitar para sim, para ele poder aparecer as moedas e o processo todo começar. Tá bom? Então, aqui nas configurações, vocês parametrizam a parte de recompensas, conseguem habilitar ou não de maneira geral a gamificação,
E nas outras abas ali, consegue ver os níveis que estão disponíveis, quantos pontos são necessários para cada nível de conquista e quantos pontos cada ação rende para o aluno. Tá bom? Malu, me ajuda só nas perguntas se alguém colocar, porque eu não consigo ver aqui, tá? Beleza, a gente já então viu a parte de configuração. Então, isso a gente já tá ok. O que eu consigo ver então? Eu estou falando dessas abas aqui, ó. O que eu consigo ver? Na aba jogadores, eu consigo saber todo mundo, que basicamente é a lista onde tem todos os alunos que já têm algum ponto. Ou começaram o processo de gamificação. Então, ele mostra uma lista de alunos e mostra os pontos desses alunos, tá? Basicamente é isso. Tá, mas para que essa lista? Porque, por exemplo, eu posso vir aqui e vou colocar aqui o meu aluno, que é o Pedro. O que acontece com o Pedro? Ele tem atualmente 15 pontos. Olha, essa sacada aqui é uma coisa legal, hein? E eu não vou citar nomes, mas isso aqui faz com que vocês não precisem contratar o sistema de gamificação externo que tem aí vendido no mercado, tá? Ó, o Pedro Pereira, ele é um cara que paga em dia. Ele pagou em dia, eles fizeram uma ação de Dia das Crianças, tinha que levar um brinquedo e iria render pontos. Fizeram ações físicas ou externas ao sistema, alheias ao sistema, ou seja, o sistema não consegue identificar isso e fazer uma pontuação automática. Então, vocês querem pontuar ele vocês querem dar mais pontos para eles. Vocês podem vir aqui e tem o controle de adicionar um ponto, ou adicionar moedas ou retirar moedas. Então, por exemplo, eu venho aqui e dizer, ó, fulaninho, tu vai ganhar 10 moedas porque tu trouxe o brinquedo. Então, entregou o brinquedo aqui na recepção. Ó, então eu deixei para o Pedro Pereira adicionar 10 moedas para ele manualmente. O que vai acontecer? Quando eu vim aqui e atualizei, ó, ele virou, o Pedro agora tem 60 moedas. Porque eu dei 10 moedas para ele. Da mesma forma, eu posso vir aqui e remover. Então, eu quero remover 20 moedas. Por quê? Porque ele fez alguma ação que ele trocou o brinde, ele pegou alguma coisa, é uma coisa alheia ao sistema. Então, ele veio aqui e retirou o chocolate. Então, um campo de observação para que a gente tenha o controle que vocês consigam. Ó, então, ele veio aqui, tirou os pontos dele e ele ficou com um saldo de pontos de 40 pontos. Ô, Lisiano, a questão ali do Joel, ele perguntou se vai haver ali a questão da opção de adicionar ou tirar pontos e poder também criar situações locais para gerar pontos de moedas. E é exatamente o que o Lisiano explicou agora, né? Então, aqui também a B, ela perguntou com relação à possibilidade de indicação, então até eu ia comentar sobre isso, daqui a pouco faz uma campanha de indicação, a cada tantas indicações, ganha tantos pontos dentro do sistema. Então, isso também vai gerar com que tenha aquele engajamento diferente do aluno em outras formas, não somente dentro de sala de aula. Ações ali, que nem o Lisiano falou, de brinquedo, chegar no horário do curso, às vezes acontece muito do aluno atrasar. Então, pensar em várias possibilidades, não falta passar um mês sem inadimplência, enfim. Eu acho que é bem legal de estar pensando em ações. Então, é possível sim, né, Lisiano? Conforme agora eles claro, essa possibilidade. Claro. Esse botão ações, eu acho que é na primeira versão do Joel, que eu passei até para o Joel testar, ele nem tinha essa opção. Essa opção de ações manuais justamente é para que vocês possam, e eu vou dizer, é extremamente importante que vocês coloquem essas ações físicas, porque isso vai motivar ainda mais. Então, imagina se vocês fazem uma ação de entrega de brinquedo, pode ser até uma ação que a pessoa está pagando em dia, dá pontos extras. Tudo isso vocês conseguem fazer através desses controles manuais. Tanto colocar moedas quanto retirar moedas, tá? É para fazer realmente o ajuste ali de moedas para o aluno, tá? Bom, nessa aqui primeiro, então, os meus jogadores, ou seja, todo mundo que está interagindo comigo na gamificação e eu posso acompanhar quantos pontos ele tem e fazer todo o processo. Ele diz o nível, diz tudo mais, ó. E quando eu clico no aluno, ele dá os detalhes aqui, então. Ele diz, ó, o Pedro, quantos pontos, qual é o nível que ele está, as conquistas, se eu quero adicionar, remover. E o histórico ali de moeda, se ele foi pegando as coisas, ele mostra o histórico aqui também. Tá bom? Lisiano, a questão ali do Joel, ele perguntou se ele vai poder criar conquistas. Essa primeira versão não tá liberado ainda. Na sequência, a gente vai liberando para ele criar conquistas ou tu tirar todas as conquistas e criar as tuas, tá?
É isso aí. A questão da Ana também, ela perguntou, depois da implementação, essa gamificação, nós conseguimos um relatório de quantos alunos foram lançados, a questão dos pontos, recompensas por esse período? Tem a parte de relatórios ali também. Perfeito. E o Tielson, ele perguntou, pensam em fazer alguma coisa com relação a um cartão físico ou algo que o aluno possa ter ali com o logo da escola? Seria legal. Eu acho que... É uma sugestão bacana. É uma sugestão bacana. De repente, daqui a pouco a gente pode pensar no próprio material de marketing quando fizer o lançamento da gamificação com relação a isso, porque daí pode fazer um cartãozinho onde ele vai ter daqui a pouco um QR Code para acessar a parte ali do seu perfil, onde ele vai ver os pontos, enfim, a gente pode pensar, rolar alguma coisa depois ali no off, eu converso com o Lisiano para a gente acertar isso. Todas as sugestões aqui nós vamos já anotando e já vai levando aqui para o time, tá? Uhum. Vamos lá. Só voltando aqui, então. Aí, na parte de recompensas, eu vou montar, então, quais são as minhas recompensas. Então, por exemplo, eu dei um exemplo aqui. Eu tenho um exemplo do bombom. Então, eu tenho um bombom. Quando o aluno tiver 50 moedas, tá ativada, né? Eu botei o período que eu quero. Isso é importante para não deixar assim liberado daqui a pouco e sair do controle, tá? O aluno, ele pode resgatar somente uma vez. Então, ele não pode sair resgatando o bombom adoidado. É uma vez só. Então, eu criei essa recompensa, que é a minha lojinha de recompensas. Tá? Então, aqui eu consigo editar, eu consigo dar um título, uma descrição, quantas moedas o aluno precisa ter para trocar, qual é o limite de troca do aluno, uma imagem que vai representar essa conquista, porque se vocês observarem como o aluno lá, que eu tinha falado antes, eu tinha mostrado aquela recompensa, justamente essa recompensa do bombom aqui, tá? E data de início e data de fim dessa recompensa. Então, aqui é a lojinha onde vocês vão poder cadastrar. Aqui do lado tem o botão de mais, e vocês podem cadastrar quantas recompensas quiserem, tá? Tá, Lisandro, mas aonde aparece? Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu vou vir aqui e vou colocar bombom 2, só para que a gente tenha um teste aqui. Eu vou dizer que 2 moedas já está disponível e ele pode recuperar... Vamos botar bala, né, para evitar que fique muito caro, né? Então, eu vou colocar aqui que desde ontem até amanhã vai estar disponível... Nem vou colocar uma foto, eu vou deixar assim, sem a foto mesmo. Então eu criei essa recompensa de bala, tá? É a minha lojinha. Eu vou vir aqui agora no aluno. Então, um momento aqui que eu vou atualizar aqui para mostrar para vocês. Um momentinho. Para que vocês possam ver. Deixa eu compartilhar esta guia. Vamos ver se vocês estão vendo já? Sim. Quando eu entrei aqui no aluno e entrei em recompensas, já está disponível para que ele possa resgatar a bala dele. Então, ele vem aqui em resgatar. E aí, ele pode resgatar de novo. Por quê? Porque eu dei o limite de 10. Então, ele consegue fazer o resgate várias vezes também. As moedas já deu 38, 36. O cara pode clicar várias vezes. Por isso que é importante deixar o controle para ele resgatar uma vez só. Já foi descontando dele e já foi abrindo vários resgates aqui. Tá? Aqui, eu estou dando a visão do aluno de novo, resgatando, tá? Agora, eu vou voltar para a escola. Então, voltando para a escola, eu tenho aqui as minhas recompensas. Tá, Lisandro, mas como é que eu vejo agora quem pediu as coisas? Aí eu tenho, então, a aba de pedidos. Então, a aba de pedidos, ele vai mostrar, todas as solicitações de pedido. Então, vem aqui, o Pedro Pereira, ele tem um bombom que da data de ontem, então, às 5h20 da tarde, foi aprovado. Ou seja, o que é o aprovado? A escola olhou e disse, realmente, Pedro, tu tem um bombom para receber. Peguei um bombom, entreguei e aprovei. Pronto, está entregue. Aí agora, no outro dia, hoje o Pedro vai lá de novo. Mas eu tenho aqui, 4 balas. Aí a secretária, ou enfim, quem for entregar vai olhar. Realmente, Pedro tem 4 balas. Vai pegar 4 balas, vai entregar para ele e vai agora aprovar. Pode até colocar uma observação, e vai colocar para aprovar isso aqui. Ou seja, eu vou para que vocês possam controlar o que já foi entregue e o que não foi entregue, para evitar que fique bagunçado e depois entregue coisas duplicadas para os alunos de vocês. Tá? Então, a gente já falou dos jogadores. Vou voltar aqui, então, os jogadores. A gente já falou das recompensas, que é onde a gente gera as recompensas de acordo com as moedas dos alunos. Tá? E a gente mostrou os pedidos. Então, aqui mostra todos os pedidos de todos os alunos que eles forem fazendo as solicitações de pedidos. Vocês conseguem filtrar os pedidos,
aprovados, rejeitados, tudo isso vocês já conseguem filtrar. E eu tenho também as configurações, tá? Que é onde eu mostrei todos os detalhes. E aí, para o aluno, vou voltar para o aluno agora para mostrar para vocês a tela do aluno. Ele vai mostrar também, aqui nas recompensas, ó, que todos foram aprovados. Então, ele consegue verificar, ó, agora eu estou como aluno aqui, eu consigo ver todos os resgates que os alunos têm. Tá? Então, eles conseguem acompanhar como é que está o status. Eles foram lá, pediram para o balas, no caso, 4 balas ali que eu citei para o Pedro, né? Pediu isso e agora eu quero ver como é que está o status. Então, eu vou ali, vejo que está aprovado, eu recebi, está tudo certo. Ele vai olhar, ver que está pendente, ele pode falar com a secretária e ver, ó, está pendente aqui, eu fiz o pedido. Então, tudo isso vocês conseguem ir acompanhando o processo, tá? Isso, o objetivo é ser super claro isso. Ah, Lisiano, mas eu quero ver mais detalhes do processo todo. Eu quero entender, como uma pessoa perguntou ali a respeito de relatórios, né? Então, o que acontece? Quando eu venho, deixa eu voltar aqui agora como escola, tá? Então, eu vou mostrar para vocês de novo aqui. Ó, voltei a visão como escola. Então, quando eu venho aqui em relatórios, eu tenho todos os relatórios que o sistema já fornece e ele tem uma aba nova aqui, desculpa, um item novo de gamificação. Então, eu consigo ver dos detalhes do aluno, eu vou pegar o Pedro, vou buscar o contato do Pedro e vou mostrar aqui os detalhes do aluno, tá? Então, ele mostra os status de moedas aqui, quando foi solicitado ali o histórico das moedas, as conquistas quando foi feito cada conquista do aluno, os detalhes gerais do aluno, todos os detalhes mostra aqui para ele no relatório. Então, você consegue acompanhar exatamente cada situação que aconteceu com esse aluno. Da mesma maneira, vocês conseguem voltar nos relatórios aqui e pegar o ranking, que eu acho que para mim é uma das coisas mais legais, que vocês conseguem ver o ranking geral da escola de vocês. Então, quem é o aluno que tem mais teste, quem é o aluno que está em primeiro lugar, consegue acompanhar para fazer o processo de realmente valorizar os alunos de vocês na escola, tá? Então, vamos voltar aqui, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Então, vamos lá, o que é importante, então, nesse primeiro momento? Vou só relembrar para não ter dúvidas. Então, a gente vai lançar na comunidade a opção de vocês votarem lá que vocês querem a gamificação. O pós-venda vai entrar em contato, vai liberar para vocês. Vocês vão ter o treinamento, que é essa live aqui, que mostra todos os detalhes da interface. E é importante o quê? Começar agora a entrar, marcar, habilitar a gamificação, ver como é que vai ser os pontos dos alunos, como é que vai ser o comportamento disso. E passando feedback para a gente vai, daqui a pouco tem que ter um relatório diferente, um relatório que vocês querem com um detalhe específico para fazer uma bonificação. O objetivo e o canal vocês têm o recurso e agora tem o canal conosco. Quer dizer, sempre tiveram, mas tem esse canal que o pós-venda vai intermediar e pegar todas as informações, ele vai tratar diretamente comigo, a gente vai conversando e vai liberando novas possibilidades. E aí, na semana que vem a parte de marketing daí. Então, tudo que vocês precisam fazer para divulgar. Isso é uma coisa que as escolas que estavam testando até agora não tiveram ainda, que é a parte de marketing. Então, agora a gente vai entregar também a parte de marketing. Malu, tu quer falar um pouquinho só para eu tomar uma água aqui? Claro, não, só para explicar para vocês, então, pessoal, na verdade, toda essa questão de divulgação e preparação, organização, principalmente, é justamente para que lá na frente, quando comece a funcionar mesmo o sistema de gamificação, vocês não tenham problemas com relação a essa organização. Então, uma semana, e tanto também para com relação à Black, que a gente esperou justamente o início do mês de novembro, é para a escola de vocês estruturar toda a campanha, estruturar o sistema, para que lá, quando começar a funcionar, não tem problema nenhum. Então, quem vai fazer ou não a lojinha, quem vai utilizar essas recompensas de uma outra forma, como uma ação mensal de bonificação, enfim. Então, agora é o momento justamente para vocês organizarem a casa, vamos dizer assim, para essa nova funcionalidade. Semana que vem a gente vai estar explicando com relação à Black, que a gente pensou justamente com a gamificação para fazer divulgação, para que vocês possam, então, ter ali novembro já começar com tudo certo, não ter problema nenhum, também tirar as dúvidas e sugestões aí do sistema. E, claro, se vocês tiverem também outras sugestões, como foi colocado aqui com relação à divulgação,
desse material, também podem mandar para nós ali para o relacionamento ou aqui, que a gente pode estar fazendo também. Ô, Malu, provavelmente uma pergunta seria, tá, beleza, eu quero o pós-venda habilitou para que eu possa ter a gamificação. Qual é que é os primeiros passos aqui? O que eu faria de cara? Primeira coisa, pós-venda passou, a opção entrou em contato comigo e disse que está configurado, está liberado a gamificação. O que eu faria de cara? Eu habilitaria para os alunos. Não faria nenhuma recompensa por enquanto e só habilitaria. E para começar a contabilizar as coisas. Começou a contabilizar, aí vocês vão entendendo como é que vai ser a dinâmica dos alunos de vocês. E aí tu pode fazer ações mais simples de bombom ali, uma coisinha mais simples para começar a entender. Porque senão, você já cria cria todas as recompensas, de repente vai ficar uma recompensa muito longe, os alunos vão demorar muito para chegar nessa recompensa. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ser uma recompensa que seja atingível num médio espaço de tempo. Não pode ser uma coisa que o aluno faz uma aula e já ganha. Até pode ser, se vocês quiserem, não tem problema nenhum. Sim. Mas é interessante que ele tenha um esforço, porque é uma recompensa. Então, ele tem que ter um esforço, ele vai ser recompensado por isso, e aí sim ele vai ter essa valorização. Então, eu de cara habilitaria e começaria a utilizar. Então, e aí depois a gente vai vendo como é que vai acontecendo e vai melhorando, vai aumentando as recompensas, criando uma super recompensa. E aí, eu acho que isso impacta diretamente no engajamento dos alunos. O Joel já passou com os feedbacks, então, porque ele já está utilizando. Então, assim, isso tem impacto, porque motiva. Querendo ou não, motiva os alunos. Eu fui motivado quando era menor e tive esse contato com essa espécie de gamificação. Eu lembro que na época era um objetivo meu. Então eu ia lá e tinha os horários, eu me inscrevi em todos os horários para ficar treinando aquele joguinho lá, para que eu pudesse estar no ranking lá dos melhores jogadores daquele jogo. Então, isso acaba impactando muito positivamente. Isso agita. E com os materiais de marketing, televisão, cartaz, tudo que a gente vai criar, cara, isso vai aumentar ainda mais, porque vai dar uma visão totalmente diferente da escola de vocês. Todo mundo gosta. E eu vou dizer, essa gamificação ela é para os adultos também, não necessariamente. A gente tentou fazer o máximo possível uma gamificação que fosse atraente para os alunos menores, mas que fosse ok também, atraente para os maiores. Não queria fazer uma coisa muito lúdica. Uma coisa infantilizada. Uma coisa que fosse muito nhenhenhê, sabe? De infantil mesmo. Então, a gente tentou chegar no meio termo. E o melhor meio termo foi a gente fazer o conceito de moedas e tudo mais. E depois, Lisandro, mas eu gostaria de ter também materiais muito mais infantis para trabalhar. Não tem problema. Aí a escola tem a liberdade de poder criar todos os materiais, pegar o material de marketing que a gente vai disponibilizar e editar para que ele seja muito kids, não tem problema nenhum. Quer criar avatar? Tem liberdade para criar. O grande ponto agora é a gente liberando, vocês utilizando, passando feedback, e a gente vai construindo e melhorando essa ferramenta. Só que nessa live já teve aí 2 ou 3 sugestões bem legais que a gente vai levar aqui internamente para a gente disponibilizar isso, desenvolver e disponibilizar isso. Com certeza, e eu acredito, como nós estávamos falando, agora é o momento justamente de organizar, que nem o Lisandro falou, eu concordo, eu acho que a questão de já colocar a lojinha em prática é um pouco complicado, até para vocês não terem um controle de média, ali vocês testando e vendo conforme a semana a evolução dos alunos, você vê, ganhei em média tantos pontos, posso colocar recompensas assim, e ter uma estrutura melhor, justamente para que vocês possam montar, eu acho legal quem conclui o curso pode ganhar tantas moedas e ganhar isso aqui, ou um aluno que não só conclui o curso, mas faz tal ação, também seria legal de ganhar tal prêmio. Então, essa questão de estruturar e pensar muito bem antes é justamente esse prazo que a gente deu, porque hoje a gente pode falar que não vai ser divulgado absolutamente nada na rede social da Ouro Moderno. Isso eu não sei se vocês sabem, mas está sendo realmente na live e provavelmente ali vai ficar no treinamento depois, o pessoal vai começar a ver conforme as semanas. Mas oficialmente, a Ouro Moderno vai lançar no dia 1º de novembro, que é justamente a nossa ação que nós vamos fazer para o mês de novembro comercial. Então, prazo licenciado, vocês estão tendo aí, vamos dizer, 16 dias antecipadamente essa divulgação dessa novidade.
Então, não está sendo fazendo externado isso aí, então, para outras pessoas que estão, o comercial não está usando como gatilho de venda, nada. É realmente benefício de vocês, justamente para que vocês possam ter a organização, né? E, claro, vocês são nossa prioridade, estão aqui conosco, então, também ter esse feedback tão alinhado como o Lisiano falou. Tem muitas ideias bacanas, tenho certeza que vai vir mais, então, por isso que eu falo para vocês, organizem, chamem o pessoal aí do grupo, da escola, quem trabalha com vocês, já comunica a eles que vocês vão fazer, de repente, uma reunião para vocês. Passa a live, né? Pode passar a gravação da live, vamos fazer essa live. Exatamente. Porque é a velha história que nós falamos na outra live e falamos agora, envolve todos. Né? Envolve pedagógico, envolve comercial, envolve recepção, porque vai ter aquele aluno dizer, ai tia, tu pode olhar para mim aí quantos pontos eu tenho? Eu não entendi. Aí vai ter o professor a mesma coisa, o comercial também para divulgação da venda, porque olha, se tu entrar aqui na escola, a gente tem um sistema de gamificação, onde tu vai ganhar, gerar pontos, vai ter premiações e tudo mais, não precisa ser especificamente com brindes, mas podem ser de outras formas, daqui a pouco, gerar uma campanha de desconto baseada na numeração ali de pontos que a pessoa tem, para uma rematrícula, pensa, inúmeras possibilidades que podem ser feitas. Claro que a gente vai dar ideias aqui, né, na semana que vem, quando a gente for divulgar, porque, para deixar claro, como eu falei, a gamificação vai ser lançada juntamente com a campanha da Black, então vai ser casado com isso, então vocês vão ver, vai ser um material muito legal, e lá em dezembro nós vamos ter mais uma divulgação sobre a gamificação de uma forma diferenciada. Então vão ser 2 tipos de campanha que vocês vão ter já para utilizar em 2 momentos. Então, acredito que a possibilidade disso transformar a escola de vocês, uma boa divulgação, uma boa organização, é sucesso garantido. É só vocês se organizarem, tem 16 dias aí para dar o start, né, inicial desse momento. Então, acredito que com muita organização, conversa, estruturar todo esse sistema que está se lançando agora, vai ser muito bacana. Tenho certeza, tenho certeza. Malu, então vamos fechar aqui então. A gente vai nos grupos e na comunidade, a gente vai disponibilizar a gravação da live, a enquete e tudo mais, que isso já expliquei, acho que 2 ou 3 vezes, acho que ficou claro para todo mundo, a gravação da live também. Então, assim que a gente receber o arquivo, a gente vai subir o arquivo no portal e já vai colocar isso mais rapidamente possível na comunidade, no grupo, sobre essa enquete, para que vocês possam aderir à gamificação aí também. E a gente vai ter, então, o lançamento do curso de inteligência emocional, isso? Às vezes eu erro o nome do curso, inteligência emocional. Isso aí. Inteligência emocional, que é um curso que vai também na linha de soft skill. Na sequência agora vão ter outros novos cursos que aí volta não, mas segue a linha mais técnica. Então, a gente continua aí com o compromisso de lançar curso, com o compromisso de atualizar curso, com o compromisso de lançar coisas novas, ferramentas novas, para que vocês possam cada vez ter mais matrículas. Malu, tu quer fechar aí com alguma informação? Não, eu acho que seria isso, como eu falei, né? Então, vamos disponibilizar ali dentro do grupo depois a enquete, onde vocês vão votar. Com certeza, a gente sempre avisa ali que a gravação da live está disponível. Vamos brifar ali, que é o treinamento da gamificação, justamente para que vocês se atendem também na hora que for, né, ali no grupo. Lembrar, então, da questão do calendário editorial, então, para vocês utilizarem, o curso de inteligência emocional também vai ser lançado aí, a gente vai colocar a data, vai ter material de marketing, como sempre, tudo certo. E lembrando também que essa questão da gamificação, então, ela vai ser lançada oficialmente para vocês como campanha, né, ali no final do mês, junto com a campanha da Black. Então, a gente vai estar anunciando para vocês todo o material, vai sempre que vem conversar com vocês na live, mostrar e falar como vai ser. Certo? Agradecer ao Lisiano mais uma vez a parceria. Hoje eu não falei muito, porque, né, hoje foi mais técnico, mas o que eu pude auxiliar e agradecer a oportunidade. E semana que vem estamos de volta. É isso aí. Deixa eu falar aqui que o Joel, ele fez uma... Como é que é? Ele fez uma torcida organizada aqui para pedir um curso, né? Mas eu já tinha falado isso no grupo, eu acho que eu falei, talvez eu não tenha falado, vou falar agora. O CapCut já está na lista de desenvolvimento do curso, tá? Então, já colocamos ali. Então, ele já, assim como Power BI, tem vários aqui, é uma lista, é uma tabela bem grande aqui que a gente está desenvolvendo, tá? Só que eu gostaria de receber a solicitação num dia e entregar o curso no outro dia, tá? Só que um curso, eu nem sei se era interessante falar ou não, mas eu acho que é interessante que você saiba. Um curso, para ficar pronto, ele passa na mão de, no mínimo, 10 pessoas e demora 4 meses para ficar pronto.
um curso de 16 aulas, então eu gostaria muito de já entregar no outro dia. Mas com tudo que precisa, com toda a revisão pedagógica, técnica, revisão ortográfica, é um trabalho bem considerado. Ainda mais agora, né, Lisiano? Desculpa, Malu. Ainda mais agora que a gente reestruturou, porque, né, acho que os licenciados estão notando o design, então passou por mais uma etapa, tudo isso. Lá no início, quando tinha a estrutura da criação do curso, mudou totalmente. Hoje a gente tem uma nova ficha técnica, a gente tem um novo conceito de qual é a organização e a ordem disso. Então, realmente, queríamos muito que todos os meses fosse assim, ó, para lançar curso. Também gostaria. Então, fiquem tranquilos, o CapCut já está no processo inicial de desenvolvimento, já estamos desenvolvendo, assim que estiver disponível, com certeza a gente vai lançar. Então, gente, Malu, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela participação de todo mundo que esteja aqui disponível. Eu peço, assim, do fundo do coração, utilizem, passem feedback, vamos fazer com que essa ferramenta seja a ferramenta da escola de vocês de 2026 tem que ser a gamificação, tá bom? O pessoal pedia muito e a gente fez um esforço danado aqui para entregar isso para vocês. Então, gente, muito obrigado pela participação, aproveitem, assim que a gente tiver a gravação, nós vamos disponibilizar para vocês já conseguem marcar ali para ter elas e começar a utilizar e a gente receber o feedback, esse é o grande objetivo, que vocês utilizem as coisas. Tá bom? Então, um grande abraço para todo mundo. Semana que vem continuamos, então, no assunto de gamificação, mas aí entramos na parte de marketing. E se vocês conhecem parceiros e licenciados que não participam da live, comentem com eles. Vamos fazer com que as pessoas vejam essa live, porque isso aqui é um conteúdo que engrandece todo o nosso mercado, não necessariamente só a escola de vocês. Tá bom? Um grande abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.